Olá a todos, sejam bem-vindos à aula de Data Frames agora em Databricks. Esse é o quarto vídeo da nossa série de aulas sobre Databricks e agora a gente vai começar realmente com a sintaxe de Databricks depois de ter a introdução e ver como é que calcula custos, tudo. Então, eu vou explicar sobre o Data Frame dentro do Spark, tá? O que é o Data Frame? Data Frame é uma estrutura de dados e ele é uma abstração do dado que você está lendo. Então, independente do dado que você está lendo utilizando Spark, que geralmente se usa Spark.read e o formato que você quer ler, pode ser CSV, TXT, Parquet, além de conexões. Você pode estar lendo um data frame como uma conexão de um banco de dados Postgres, uma conexão com o Event Hub, uma conexão com Mongo. Então, existem várias abstrações. Então, você conecta com a source, né, do dado e passa a ter ali na tua interface um data frame. E aí você trabalha com esse data frame dali para frente. Então, independente da source, a maneira de programar depois do data frame acaba sendo muito parecida, né? Mas é importante notar que o data frame ele é uma abstração dos dados que você está lendo, tá? Tá, mas e o que isso implica? Imagina que você está lendo um dado Parquet, em arquivos Parquet, né? Se o dado está com Parquet, tu dá um select nesse data frame de uma coluna específica e manda dar um display. Como o dado está em Parquet, Parquet é um formato colunar, o Spark é capaz de ir no arquivo, pegar só a coluna que você precisa nesse select e mostrar na sua tela. Então, essa execução fica muito mais rápida, porque o formato é colunar, você está selecionando uma coluna, ele fica mais rápido. Mas, se o formato for um CSV, e você está lendo CSV e realizando um select, não tem jeito, o Spark vai ter que ler todas as linhas do CSV para ser capaz de ter informações sobre a coluna. Então, veja que dependendo do formato, a forma como o Spark lida com um dado é diferente. Também conexões. Você está conectando com um Postgres, por exemplo. Dependendo da forma como você faz essa conexão, ele joga o teu select direto para o banco de dados. Em vez de ele dar um select asterisco pedindo todos os dados, ele simplesmente joga, olha, eu só quero a coluna tal. E vem somente a informação da coluna para o Spark. Tá bom? Então depende da forma como você configura, mas é sempre bom lembrar, ele é uma abstração e como eu disse antes, o Databricks trabalha, o Spark trabalha de forma lazy, né? Então ele só executa as transformações a partir do momento que tu mandou mostrar. Então ele sempre vai na source e executa até o momento que tu mandou mostrar, menos que você persista o dado em memória, tá? Mas isso fica para outra aula. Então aqui eu vou criar só é, três data frames aqui para mostrar como é possível criar, tá? Então eu tenho aqui três listas de dicionários, um é de pessoas, uma de compras e a outra de videogames favoritos. Então, quando eu executo essa célula, para quem não sabe como eu executo a célula assim, mantendo na célula, Ctrl e Enter ele executa mantendo na célula. Shift e Enter ele executa e pula para a próxima célula, tá? Detalhes. Então aqui eu criei o data frame. Aqui embaixo, quando tu tem o data frame na célula, dá para ver o esquema do data frame, ó. Lembrando, o Spark quando faz isso, ele geralmente só pegou o metadado da informação, tá? Ele não executou nada, principalmente de source, assim. O esquema do data frame é possível ser criado durante a leitura do data frame para salvar na tabela, tá? Então, quando tu vai salvar uma tabela, essa tabela tem que ter um esquema. E você pode enforçar um esquema no momento da leitura, tá bom? Ó, eu vou fazer um setup abaixo e olha só os dados de compras. Eu tenho o dado de compra 1, que tem casas após a vírgula, o dado de compra 2, que não tem casas após a vírgula, e eu vou salvar
as duas informações. Então, vou executar aqui. As informações foram salvas numa pasta temporária. Ó, compra 1 e compra 2, tá bom? Então, a gente já vê aqui, ó, que a forma como os data frames foram criados já foi diferente. Esse aqui foi criado com valor double. Esse aqui foi criado com valor long, com tipo long, né? Então, foi criado com tipos diferentes. E você pode ver o esquema de um data frame simplesmente usando o comando, o método, desculpa, simplesmente chamando o atributo esquema, tá bom? Então aqui tem um exemplo e você pode converter esse esquema para JSON também, caso você precise salvar em algum lugar. Esse método aqui de salvar, ele acaba ficando mais complicado e ter salvo como JSON fica mais fácil. Ó, que daí ele diz, os campos são... O primeiro tem nome de compra, pode ser nulo, e eu tenho tipo longo. O segundo, em de pessoa, pode ser nulo e tem o tipo long. Então, assim por diante. Ó, quando foi criado o DataFrame, o tipo do valor era double type, que é parecido com float, tá? Mas possui uma precisão maior. Porém, quando lemos, já sabemos que essa coluna é um valor monetário, tá bom? E um valor monetário tem, geralmente, tirando casos muito específicos, ele tem duas casas após a vírgula. Então, para que a gente vai ficar lidando com esse dado como float ou como double, se a gente já sabe que ele tem duas casas após a vírgula e que ele não vai ser um número estratosfericamente grande, né? Então, para evitar problemas de arredondamento, é sempre bom já converter esse dado quando você vai salvar, principalmente numa tabela Silver, tá? Salvar como decimal. Por quê? Porque daí evita erros de arredondamento. Às vezes você soma uma coluna inteira, daí ela deveria dar 0. E na verdade ela dá 10 na menos 18. Por que aconteceu isso? Porque ali aconteceram uns probleminhas de arredondamento e no final sobrou um valor ali pequeno, né? Daí 10 na menos 18. E acreditem, eu já tive falhas de processo de qualidade por causa disso, porque eu disse, olha, a soma dessa coluna não pode ser menor que 0. Aí deu menos 10 na menos 18. Aí tu fica, tá, é por causa de um erro de arredondamento. Então, às vezes, tu tem que colocar um tipo double para garantir a precisão, ou colocar no teu teste de qualidade um grau de aceitação, né? Então, aqui eu estou definindo o esquema que eu quero, tá bom? Então, eu vou definir o esquema que eu quero. Eu quero que o ID da compra seja um tipo string, o ID da pessoa seja um tipo string, o produto seja um tipo string também e o valor seja um decimal. Mas o ID da compra é um número, porque eu não deixo como int ou algo assim. Gente, ID não é legal ter ele ser inteiro, tá? Às vezes eles mudam para hash o ID, mudam para outras formas. Então eu prefiro já lidar com ele como string, que é muito... Porque já que não vai ser feita uma compra, não vai ser feita uma conta usando o ID, não faz sentido armazenar ele como número, porque tu não vai fazer a raiz quadrada do ID. Não faz sentido nenhum, né? Então aqui eu defini um esquema e eu vou ler aqueles dois arquivos que eu salvei e mostrar na tela com esse novo esquema. Agora, como eu defini o esquema, ele já pega tudo certinho, ó. ID da compra string, ID da pessoa string, produto string e o valor com duas casas decimais, ó. Ele já está fazendo isso, independente de como eu salvei o arquivo. Tá bom? Lembrando que está salvo como texto, ele meio que infere na hora da leitura. E se eu ler os dois arquivos ao mesmo tempo, como é que eu faço isso? Eu uso o wildcard, né? Asterisco, para ler os dois arquivos ao mesmo tempo. A gente nota que, como eu não defini um esquema, eu disse, ó, tem header,
mas eu estou lendo todos os arquivos. Ele lê o arquivo que foi salvo como sem a vírgula, o que foi salvo com a vírgula, só que ele não foi capaz de inferir se era um número ou se era um string e colocou como a coluna como tipo string. Coisa que não aconteceria se eu definisse o esquema, tá? Então, aqui os formatos. Temporary view. Tá. As views temporárias são uma forma de lidar com o dado, tá? Você pode criar essa view e ela só existe durante a execução que você está fazendo naquele notebook, tá? Naquela Spark Session. Então a gente pode usar o comando create or replace temp view. Existe o comando também create temp view, tá? Mas eu gosto do create or replace porque às vezes tu executa o comando duas vezes e ele acaba dando erro porque já existe. Então create or replace, se já existir, ele dá um replace. Tem leitura adicional aqui sobre isso, tá? Então, ó, eu vou criar aqui do DataFrame de pessoas, eu vou criar uma temp view pessoas table, tabela de pessoas, tá? É bom colocar um nomezinho de view no final, tudo. E agora eu posso usar comando SQL em cima dela. Ó, select asterisco from pessoa table, ele mostra os dados que estão no DataFrame. E eu posso também executar usando spark.sql, que também funciona. Ó. Pronto, executou. Então, o que é isso, gente? O que eu estou mostrando aqui? Existem pessoas que lidam muito melhor com SQL do que com PySpark. Então, para elas é muito mais fácil trabalhar em SQL, né? Então, eu necessariamente preciso aprender PySpark para executar em Databricks? Não, precisa. É bom saber algumas coisas, mas é plenamente possível trabalhar em SQL. E utilizando SQL, você consegue realizar as transformações mesmo de data frames. Então, você pode aproveitar a facilidade dos data frames para extrair dados da source, fazer conexões, essas coisas assim, e utilizar o SQL para processar o dado. Não tem problema. Você pode utilizar as duas linguagens. E aí um comando que eu estou usando muito, mas eu não expliquei ainda, é o comando display. Então, aqui está o help dele, né? Como é que ele funciona. Então, as informações sobre ele. Ele é um comando que vem já no notebook. Então, como eu mostrei antes, tu pode dar display de um data frame. Ó. O data frame também tem um método chamado display, que aí mostra os valores. Normal. Agora, Arthur, eu estou trabalhando localmente por linha de comando utilizando o Spark. Ou num arquivo .py, por exemplo. Não existe o comando display, não dá para dar um display. Até porque o display ele meio que renderiza uma tabelinha aqui, ó. E eu posso até interagir com ela, botar em ordem, ó. Eu posso fazer download dela, tudo certinho. Mas localmente você não vai conseguir fazer isso num .py, por exemplo. É isso que existe um comando show. O comando show faz o mesmo que o display, só que mostra de uma forma que mesmo em linha de comando vai funcionar, tá? Então aqui o comando show ele meio que printa na tela a tabela. Muito útil, principalmente quando tu está debugando alguma coisa localmente. Comando select. O que é o comando select? Não é diferente de SQL, né? É um select. Então aqui, ó, tem exemplos de como fazer, ó, a documentação do select está aqui. Então, aqui tem um exemplo utilizando o SQL, né? Ó, a tabela de pessoas. E você pode usar o comando select direto no DataFrame. Então, DataFrame.select. Aí você vai nome, idade. Aí aqui, ó, você pode colocar uma expressão. Eu estou somando a idade com o ID da pessoa e fazendo um alias de idade mais ID. Não faz sentido nenhum fazer isso, gente. Somar o nome com o ID. Mas eu só que fiz aqui para mostrar, né, que é possível colocar. E
você também pode usar o select como uma forma de renomear colunas. Então aqui eu estou selecionando a coluna idade usando essa função call, tá? Importada do PySpark.sql.function. Sempre que você vai chamar uma coluna e não é só o nome dela, você acaba tendo que chamar essa função call, tá? Então eu vou chamar a coluna idade e dar um alias para ela de anos desde que nasceu. Então, só para mostrar que é possível também, tá? E temos o comando with column. O comando with column é um comando que acaba sendo narrow, né? Ele executa numa coluna e ele serve para você adicionar colunas novas ou refazer uma coluna, né? Então, por exemplo, eu quero converter o valor que está na coluna para dólar. Eu posso dar with column, valor em dólar, o nome da nova coluna primeiro, da coluna valor, vezes a conversão dólar para real. E dar um display. Ok? Então, no final do data frame entrou a coluna valor em dólar. E é possível também executar vários comandos seguidos, gente. Tem que lembrar que todos esses comandos são métodos de um data frame e eles retornam outro data frame. Então, quando eu dou um ponto select, isso aqui retorna um data frame. Então, eu posso, como isso aqui é um data frame, eu posso dar um with column depois, ele retorna outro data frame. Eu dou um select de novo, eu dou um with column de novo. Então, eu posso ir concatenando funções diferentes para fazer as alterações que eu preciso. Então, tem um exemplo que eu pego somente a coluna ID pessoa e valor, converto para dólar, daí eu seleciono somente o ID pessoa e o valor em dólar e eu adiciono uma coluna de qual é a unidade que está vendendo esse produto, por exemplo, loja querida, só um exemplo também. O if column rename é um comando bem simples. Eu gosto do if column rename em vez do comando select renomeando, por quê? Porque ele deixa muito claro o que tu está fazendo. O if column renamed é para renomear uma coluna. Então, fica muito mais claro quando tu usa ele que tu está renomeando uma coluna. Sendo que com o select dando um alias, isso não fica tão claro. Então aqui tem um exemplo de trocar o ID pessoa por o nome de ID pessoa para ID user. É um exemplo, mas no código, quando está lendo, ele está renomeando as colunas. Então, quando está escrevendo código, é legal pensar nisso. A pessoa que está lendo vai entender o que eu estou fazendo? Então, às vezes tu usa um comando não porque ele é mais rápido ou porque ele é mais devagar, mas porque a leitura fica mais fácil. O comando join, gente, join segue exatamente a mesma lógica de SQL, tá? Exatamente a mesma coisa. Então, vocês estão notando que eu estou falando muito de SQL aqui. Querendo ou não, SQL é a base para todo o processamento de dados. Independente da linguagem, eu vou processar em PySpark, eu vou processar com Pandas, tu vai acabar tendo que usar a lógica de SQL por trás. Então, ter uma base boa de SQL é muito importante. Então, aqui, um join. De novo, a documentação de como funciona o join. Eu deixo sempre essas células mostrando a documentação, porque aqui tem exemplos, tudo, vocês podem ler, e tem gente que lida muito melhor lendo do que vendo exemplos ou alguém falando. Então, fica aqui a documentação do código. E aqui um exemplo, eu pego o df pessoas, eu dou um alias para o df pessoas, tá? Porque o Spark não sabe que data frame é esse, ele não tem ideia nem direito do nome, então é bom sempre dar um alias. E eu estou fazendo um join com os videogames favoritos, que é o data frame que eu criei lá em cima,
que está com alias de videogame, onde daí na coluna ID pessoa, tá bom? E eu estou usando left para fazer um join. E se eu não colocar isso aqui, o padrão é inner, tá, gente? O padrão é inner join. E depois de todo um join, eu preciso fazer um select. Então, de pessoas, que é a primeira tabela, eu pego o ID da pessoa. E de videogame, eu pego o videogame, tá? Que é a coluna videogame. Então, eu descubro que a pessoa 1 gosta de God of War, a pessoa 2 gosta de Halo Infinite e a pessoa 3 gosta de Animal Crossing. Então, aqui tem uns exemplos. E agora, o comando group by. O comando group by, ele agrupa as colunas, né? Então, você, de novo, muito similar a SQL, né? E daí você pode agrupar e fazer conta em várias colunas ao mesmo tempo, né? Então, aqui, ó, eu vou agrupar pelo ID da pessoa, tá bom? E eu estou trazendo uns comandos max, min, count distinct, sum, average e count. Então, agrupando pelo ID da pessoa, as compras dela, né? Daí eu estou contando, daí eu uso esse comando aggregate aqui, ó. E cada linha dessa é uma agregação que ele vai fazer. Então, eu estou contando os produtos distintos e chamando de produtos diferentes comprados. Eu estou pegando o valor máximo e chamando de valor máximo valor pago por um produto. Tá? Eu pego o valor mínimo e digo mínimo valor pago por um produto. Para aquela pessoa, né? Eu estou agrupando por pessoa. Eu somo todos os valores, valor total comprada. Eu conto os produtos, quantidade total comprada. E eu pego a média dos valores e eu chamo de média de valor por produto. Então aqui, ó, quando eu executo isso aqui, eu gero um data frame novo, com o ID da pessoa, os produtos diferentes comprados, o máximo valor pago por unidade, o mínimo valor pago por produto, o valor total comprado, quantidade total comprada e média de valor por produto. Então aqui, ó, eu gerei uma agregação bem simples. Então, gente, esses são os comandos principais, tá? Óbvio que tem outros comandos, comando de janela, alguns comandos mais específicos, mas isso aqui é o arroz com feijão. Já dá para quebrar muito galho com esses comandos e eu espero que tenha ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixem nos comentários. E, para finalizar, né? Eu sempre gosto de mostrar quanto custou a última aula. A última aula custou no total R$ 1,97. Então tá aqui no relatório da EJA, né? Então, se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal e deixem perguntas nos comentários se ficou alguma dúvida. Até mais!